A análise referente à trilogia do Homem-Aranha com o Tobey Maguire, né? Para quem não conhece o Homem-Aranha, já que apareceu lá no filme, né, de Tom Holland, para verificar quem é esse cara, não sei quem é, referente então ao filme que foi lançado então em 2002, ao segundo filme então que foi lançado então em 2004, né? E o filme que foi lançado então em 2007, referente então da trilogia, referente a muitos, né, que referente que tem alguns influências, né, que fala que a linha sagrada agora é única, que antes não soube explicar por qual motivo, razão, circunstância, né, da onde ele apareceu, de qual universo então ele pertence. Então no vídeo de hoje vamos explicar então referente a isso, né, para que possamos então fazer um vídeo bom, né? Podemos então tomar um golinho de água sem edição, ao vivo e sem cortes. E já se inscreva-se no canal, curta, compartilhe com os amigos, né? Para que possamos então fazer uma questão mesmo de uns vídeos um pouco mais interessantes, um pouco mais abrangentes, de debate, né? Para que você possa então comentar aqui no vídeo abaixo diretamente, né, quais são as suas dúvidas, para que possamos então no próximo vídeo, né, responder então as maiores dúvidas referente então aos telespectadores, né? Então já deixe seu like, já se inscreva-se no canal. Então bora para a live na data de hoje, né, do dia 5/2/2026, que ela iniciou então às 20 horas da noite, né? Já chama seu amigo, aquele que é fã do Homem-Aranha, aquele que é hater do Homem-Aranha, aquele que não realmente gosta do Homem-Aranha e gosta de mais um personagem. Bom, aí dando início, então, a gente... You sure you wanna know? If somebody told you I was just your average ordinary guy, not a care in the world... Bom, aí começamos o vídeo, então, referente, então, como ele é ao vivo, não tem edições. E no vídeo, né, dessa análise referente a essa trilogia, então vamos explicar realmente o filme, vamos falar referente a pequenos detalhes referente ao filme. E se a pergunta é se teremos spoilers, não teremos spoilers, porque aqui no canal o intuito, né, referente fazer análise referente a um filme, sim, que ele é um pouco antigo, mas teremos principalmente o que? Fazendo com o telespectador reassista o filme diretamente, então para que ele possa descobrir qual é o final do filme, ou seja, contar o final do filme é uma verdadeira barbada, né? Verdadeira barbada, para que você possa então reassistir diretamente lá, né, no filme, e aí você realmente descobrir o que acontece no filme lá no final. Então o final realmente de Homem-Aranha é uma caixinha de surpresa, diferentemente, né, dos Vingadores, que nós teremos então essa análise na data de hoje. Porque o Tobey Maguire, né, de Homem-Aranha, ele faz parte então do universo 96.283. Então anote esse número, então, 96.283, que é a análise, né, feita então desse universo então que se passa assim no Tobey Maguire. Se você deve estar perguntando referente assim, mas ele foi feito um reboot do filme. Não foi feito reboot do filme, não foi feito remasters. Apenas passou sim em outro universo, né? Então, se passou outro universo, nós vamos então comentar, né, que referente à grande simbologia então de Tobey Maguire, referente então a esse primeiro Homem-Aranha, do primeiro filme, né? O primeiro filme que se passou então na data de 2002, né? Então nós temos a seguinte frase, né? Então, poucos heróis no cinema sofrem para se tornar um símbolo de esperança quanto o Homem-Aranha de Tobey Maguire. Então é a grande frase então referente então ao primeiro filme. E aí nós temos então a primeira aparição, né, de Tobey Maguire, que todo mundo sabe, né, que realmente sim, o Homem-Aranha, ele sofreu uma picada de aranha, né, e foi feito então essa aranha, ela foi então uma aranha modificada geneticamente,
né? E aí nós temos o primeiro vilão do Homem-Aranha, ele combatendo, referente, então, o que ele queria, né, se tornar um grande herói, né? Ou seja, o herói, na verdade, ele é uma base específica da questão mesmo do grande nascimento da responsabilidade, né? Então a grande responsabilidade do Homem-Aranha, né? Ele vem com grandes poderes, né? Obviamente que o Tio Ben, ele sempre falou isso, né, nesse filme, desse universo, né, do 96.283. Somebody lied. Truth is, it wasn't always like this. There was a time when life was a lot less complicated. Can I take your picture for the school paper? Sure. In this lab, we have 15 genetically enhanced super spiders. E aí nós temos, né, ou seja, iniciando-se no filme, né, ou seja, o universo, ele se forma de uma seguinte forma, né? Nós poderemos ter 4, 5, 10 milhões de universos, mas sempre tem algo em comum entre eles, né? Assim como é no universo dos Vingadores, da Terra 616, que nós temos ali Tony Stark, nós temos os outros, né? Ou seja, outros heróis, né? Que nós temos dentro do universo gigantesco da Marvel, né? Então, a única coisa que tem em comum entre os Homem-Aranha é a aranha modificada geneticamente, né? Aí você vai falar, ó, que coisa. Não, é um paradoxo, né? Ou seja, é um paradoxo de um ponto específico que precisa, sim, acontecer. There's 14. One's missing. Peter, are you alright? I'm fine. Pete, look. E aconteceu, sim, ou seja, dentro de todos os filmes, de todos os Homem-Aranhas, sempre haverá um ponto fixo. Assim como é explicado diretamente, que vamos fazer a análise referente então ao Doutor Estranho, na série What If, né? Um ponto fixo não se consegue mudar, né? Ou seja, o ponto fixo são duas coisas dentro do universo referente da Marvel. Quando a pessoa falece, não tem como voltar atrás. 2, o ponto fixo do Homem-Aranha é o que? A aranha modificada, então geneticamente, em contato com o humano, nós teremos então várias variantes do Homem-Aranha. Por isso que nós temos, né, esse Tobey Maguire, então nós teremos outros Homem-Aranhas que iremos fazer análise, né, sem fazer um adiantamento, para que possamos então explicar detalhadamente quem é o Homem-Aranha. You're changing. I know I went through exact same thing at your age. No, not exactly. E aí nós temos então a Mary Jane, né? A Mary Jane não é a Mary Jane de Tom Holland, porque iremos explicar referente a isso, a diferença delas, né? Então, as diferenças delas realmente não é um ponto fixo dentro do universo, dentro do multiverso, mas temos, sim, ele se apaixonando por uma menina que ele já vinha paquerando antes, né, de se tornar o grande herói. Wow. Peter, may I introduce my father, Norman Osborn? E aí nós temos então o Peter Parker, né? Nós temos o filho de Osborn, né? E aí nós temos então o ator, né? O Norman Osborn, o grande vilão, então, interpretado, né, por William Dafoe. Nice to meet you, sir. Harry tells me you're quite the science whiz. Introduce my father, Norman Osborn. Então, o William Dafoe realmente, sim, nessa época ele já estava um pouco mais, né, referente a mais novo durante o filme, porque se passava, sim, em 2002, né, desse prezado momento ele ainda não tinha aquela dupla personalidade. Great honor to meet you, sir. Harry tells me you're quite the science whiz. You know, I'm something of a scientist myself. Outro ponto fixo do multiverso, sempre teremos, sim, dentro do universo do Homem-Aranha, o famoso Duende Verde. Por quê? Porque ele é um ponto fixo, né? Ou seja, o ponto fixo do Duende Verde, sim, é um grande vilão que marca a história. E nós temos, sim,
ramificações de outros vilões em referente a outros multiversos que teremos, né, que explicar referente à série Loki, né? Então, por que o Loki então é importante, né, para explicar o grande multiverso, mas explicou de uma forma totalmente lá, né, numa parte atrasada, né? Porque aqui dentro do ponto fixo nós temos então o Duende Verde, né, ou seja, o Norman Osborn fazendo, né, o famoso se espelhando possivelmente, né, uma teoria do super soldado. Então ele querendo fazer uma cobaia humana, né, do super soldado, assim como nós temos uma ramificação do outro universo 616 lá do Capitão América, e aqui ele quis criar o super soldado, né, para poder então vender para o governo americano, né, para poder se fazer então uma cobaia. Aí não tinha uma questão mesmo de ética dentro da ciência, e aí nós temos então ele participando da própria experiência, ele sendo a experiência, né, mas nós teremos efeitos colaterais. Efeitos colaterais, né, que ele se torna o grande vilão, né, do Duende Verde. What the hell is that? E com isso ele praticamente, né, ele se torna um monstro, né? Se você deve estar se perguntando, né, se o canal vai contar o final. Não iremos contar o final, porque o intuito não é contar o final, né? Se você contar um final realmente de um filme, de um spoiler, né, não perde a graça. Assim como eu assisti uma entrevista, né, do canal, sim, dá para ser falado, né, no canal da Marvel Brasil, ou seja, 2 sujeitos, não vou falar o nome, falando o final de um filme, né? Ou seja, quando você fala o final do filme, perde a graça, né? Quem não assistiu, quem é da nova geração, e aí precisa assistir filmes anteriores, você vai falar, pô, mas aí contou o final, eu não vou assistir, você não vai gerar receita para a empresa, você não vai dar engajamento ao super-herói, né? Imagine só você contar o final do Homem-Aranha sem ele estrear. Aí, né, tecnicamente, nós teremos então uma grande perda, né, da forma do engajamento do público. Whatever it is, somebody has to stop it. With great power comes great responsibility. This is my gift. Wow. It is my curse. Who are you? Who am I? I'm Spider-Man. E aí nós temos o Spider-Man realmente fazendo grande combate, né, com o vilão, sim, o vilão de ponto fixo do multiverso, para poder então combater, né, a grande ameaça do universo dele, né, que é a Terra 96.283, né, que aí nós tivemos então a grande morte, sim, de Tio Ben, referente ao filme, porque ele teve que falar o ponto fixo do multiverso, né. E aí nós temos, dentro desse universo, nós temos a frase dele, né? Com grandes poderes, grandes responsabilidades. Nós temos também, referente, então, a grande fala do filme, né? Que você poderá, né, comprovar durante você reassistir o filme, né? Por opção, por reflexão. Desde já se inscreva-se no canal, curta, compartilhe. E aí ele diz o seguinte, né? A grande frase, referente, então, aos diretores do filme, que é o que? O filme, né? Ele não fala sobre o herói virar para aprender e fugir das escolhas, e que destrói o que você ama, né? Ou seja, aí nessa fala interessante, né? Você então precisa de fugir, né? Das escolhas, quem você destrói, quem você ama. Man. Do I get to say thank you this time? E o grande e famoso beijo, né? Ou seja, o grande e famoso beijo, ele não é um grande ponto fixo do universo, mas todo mundo já pensou assim, dar um beijo né, na grande amada ou amada, dar um grande beijo no seu amado. E aí o outro ponto fixo do universo, nós teremos então o grande, né, o jornalista e patrão, né, sim, nesse caso até o exato momento, né, que seria o patrão tal do Peter Parker.
E esse filme, sim, nós temos uma grande referência, né? Ou seja, um ponto fixo dentro do multiverso, né, do Homem-Aranha. Nós temos então a famosa queda, né, da armada de Homem-Aranha. Então, possivelmente, isso já está escrito dentro de uma história, né? Ou seja, a famosa que precisa acontecer do filme para que ele possa então provar, né, seu valor, que realmente ele a ama. E aí nós temos, né, o Homem-Aranha para que você possa conferir como que será o final do desfecho dele. You do too much. You're not Superman, you know. You do too much. E no universo, né, do multiverso, a Tia May, sim, ela está viva, né, referente então aos acontecimentos que vamos analisar para frente. You're not Superman, you know. Você me ama ou não? Bom, aqui nós temos o filme, né, ou seja, o Tobey Maguire volta novamente, né, com a direção de Sam Raimi. E neste filme, né, que se passa então no ano de 2004, ou seja, nós temos grande marco referente a isso, né? Ou seja, você podendo fazer uma analogia, né, com os outros Homem-Aranha, que ele se passa aqui, né, dentro desse universo então do 96.283. E a grande frase, né, de referente, o marco, né, do Homem-Aranha 2, nós temos o peso de ser herói, começa a quebrar Peter, né? Então, ele realmente, o que acontece, o grande marco desse filme, nós temos grandes 3 marcos. Nós temos o grande problema, ele perde o emprego, não é o caso do Tom Holland, porque o Tom Holland, ele não está nem empregado, é um menino que se passa de 14 anos. Aqui, ele perde a Mary Jane, né? Ou seja, quando ela fala de uma forma no trailer já frustrada, e ele estressa o motivo emocional, ou seja, ele perde os poderes temporariamente, e nós teremos um outro grande novo vilão. Não. Aí, nessa forma, né, ou seja, ele tá muito sombrio, né? O Homem-Aranha sombrio, sim, é um ponto fixo no multiverso da vida, né, do Homem-Aranha. E aí ele não ama Mary Jane, ou seja, ele, né, ele está confuso, ele está totalmente perdido na vida. Não ama. Me beija. Beijar? Preciso saber de uma coisa. Só um beijo. Bom, aí nós temos um novo vilão no segundo filme, que é o Dr. Octopus, né? Então esse Dr. Octopus, ele tem grandes problemas, né? Ou seja, ele tenta mudar, né? Ou seja, a história da ciência, trazendo então a famosa inteligência artificial, né? A inteligência artificial já existia, assim, já realmente deste tempo, referente dentro do filme, porque ele é um homem destruído pela obsessão científica, né? E aí com isso o grande marco, né, do filme, que nós podemos então interpretar que será um grande problema para Peter Parker não resolver esta questão por um homem que ele sim, ele conhecia ele como uma verdadeira referência da ciência. Senhoras e senhores, seus cintos de segurança. E aí nós temos, né, o Dr. Octopus mostrando toda a sua capacidade. Nós teremos um grande embate, sim, entre os dois. Lembrando que no intuito do filme, do canal do filme, né, não teremos spoilers referente como que será feito então o final dele, né? Porque você, quando acaba o final de um filme, é a mesma coisa que contar teorias bizarras, né? Contar teorias
são probabilidades quando nós temos um trailer verdadeiro. Como nós não temos um trailer verdadeiro, obviamente só podemos confiar em quem? Nos diretores, né, do filme, que poderão contar alguma coisa, ou algum easter egg, que um famoso ator vai contar um boneco lutando com outro. Aí sim nós podemos fazer, porque aqui no canal já mostrou referente então à internet demitindo Mark Ruffalo. Não, Mark Ruffalo foi demitido pela internet, que a Marvel paga as contas dele mensalmente, normal. E aí dentro do filme, né, ou seja, nós temos um grande vislumbre, sim, na parte mesmo de jogabilidade. Às vezes você vai jogar um videogame e nós temos essa parte de Peter, né, ou seja, andando pela cidade para poder enfrentar seu grande inimigo e rival. E aí nós teremos o desfecho, né, tecnicamente dentro do 2, assim que, né, tivermos então essa possibilidade, né, desse enfrentamento dele, que poderá então cruzar com os multiversos no futuro. O futuro que nós chegamos então ao terceiro filme, então que se passa então na data, né, mais ou menos aproximada ali em 2007, né? E com isso nós temos uma grande reviravolta, né? Aí você deve estar me perguntando, e o Venom, né? E o Venom é o mesmo do universo da Marvel, interpretado então por Tom Hardy? Não, por quê? Esse universo que aparece então este simbionte, né, confirmando que ele se passa então no universo 96.283, aqui deste filme, e o simbionte de Tom Hardy, sim, ele se passa no universo chamado SSU, ou seja, é um universo, não está detalhadamente explicado a numeração dele, mas tudo indica que ele se passa próximos então em Terra 616, e por isso que em algum determinado filme, que nós vamos falar lá na frente referente a isso, e tem aquele easter egg, né? Então não se sabe se Tom Hardy vai aparecer então no universo, né, lá de Tom Holland, porque os dois universos SSU é próximo então à Terra 616, e aqui não, aqui é um universo totalmente distante. O homem tem que ser compreensivo e pensar sempre na esposa antes dele. Você consegue, Peter? Eu acho que sim. Descobrimos que Carradine tinha um cúmplice, o verdadeiro... Bom, aí aqui nós temos o primeiro vilão, né, que aparece diretamente no filme, porque a grande batalha, né, do Homem-Aranha, ele vai lutar contra si mesmo. Por quê? Nós temos aqui o grande vilão chamado Sandman, né, que é o Come-Areia, né? E aí nós teremos essa grande batalha, porque o Sandman realmente, né, ele não é um homem ruim, ou seja, uma pessoa psicopata, né, igual o Duende Verde. Então com isso nós temos a grande possibilidade que ele é um anti-herói, porque ele precisa então reaver a filha. O assassino ainda está solto. Eu vi o meu tio morrer e perseguimos o homem errado. Agora vem dizer que tinha outro suspeito e testemunhas. Fique calmo. Não, senhor, eu não tenho como ficar calmo. Então aí nós teremos uma grande batalha referente aos dois, porque o Homem-Aranha ele ganha poderes num acelerador de partículas com areia dentro. O homem matou meu tio e está solto por aí. Todo mundo precisa de ajuda às vezes, Peter. Até o Homem-Aranha. E aqui nós teremos então outro ponto fixo dentro do multiverso, né? Ou seja, todo Homem-Aranha ele ganha seu lado sombrio, né? Ou seja, sua famosa queda, né? Então o seu lado sombrio pesa muito. Por quê? Nós temos o lado sombrio dele, né, de Peter Parker, é um ponto fixo do multiverso, e não tem como retirar esse ponto fixo. E nós temos o famoso ego dele, a famosa vingança, o famoso orgulho, né? Com isso, até que heróis podem sim se corromper. É um ponto fixo em todos os multiversos, ou seja, ele pode acontecer com qualquer herói, ou seja, um herói tanto da Terra 616, né, desta Terra referente então ao Tobey Maguire, sim, ele pode ser corrompido. Nós temos, né, quando ele não é corrompido, né, nós temos a grande questão mesmo que ele se sacrifica em alguns casos, e nós temos o grande detalhe referente a isso, né, que nós temos heróis que é de um universo e anti-heróis de outro universo, o famoso antagonista.
Tia May, ele matou o tio Ben. Tio Ben era tudo para nós. Mas ele não queria que vivêssemos um segundo com vingança no coração. É coração. Bom, aí nós temos o famoso, o grande simbionte, né? O simbionte é essa gosma preta que Peter Parker, né? Ele é uma vítima, né? Ou seja, ele já estava com problemas sombrios e ele aceita, sim, o simbionte, o famoso Venom, que não é do universo, ou seja, praticamente lá do Tom Hardy, porque o Venom é uma característica de um nome, uma gosma preta, porque dentro do universo do famoso vilão chamado Knu é o que? É o criador, né, do simbionte. Simbiontes são vários, né? Então pode ser chamado assim como Venom. E obviamente nós temos então o Peter Parker, né, praticamente ela aceitando esse lado mais sombrio ainda, né, do Venom, que é o simbionte. É como um veneno que pode nos dominar e em pouco tempo nos transforma em pessoas ruins. Não deixe isso ter contato com você. Precisa se unir a um hospedeiro para sobreviver. Amigo. Contato com você. Precisa se unir a um hospedeiro para sobreviver. Bom, aí aqui nós temos o Ed Brock. Ou seja, o Ed Brock existe em todos os multiversos, sim, né, do Homem-Aranha. Aqui, como foi feito um filme do Venom, né, com o Tom Hardy. E aqui nós temos então o ator, né, interpretando o Ed Brock, que não é Tom Hardy, ele aceitando, né, simplesmente sim, o Venom, né, de corpo e alma, porque ele tem um lado mais sombrio ainda do que o próprio Peter Parker, né, porque os dois são concorrentes. E aí o Ed Brock, ele praticamente odeia então o Peter Parker, porque ele é concorrente dele. Ou seja, o Peter Parker ele tem grandes fotos reveladoras, porque ele é o próprio Homem-Aranha. Amigo, adorei a fantasia nova. Lembra de Ben Parker? O que é que você tem a ver com isso tudo? Então nós temos uma grande vingança, né? Ou seja, ele descobre, na verdade, quem matou então o tio Ben. Ou seja, o tio Ben, ele não é verdadeiramente um ponto fixo no universo. Ele pode ser tanto um homem ou quanto a mulher, ou seja, o tio ou a tia, mas um dos dois precisa, né, ter esse ponto fixo dentro do multiverso. Você está querendo me afastar? Por que eu ia querer afastar você? Eu te amo, você é minha namorada. Gostou disso, Aranha? Bom, e aí nós temos o lado oscuro e sombrio diretamente também, né, do filho, né, de Norman Osborn, né? Então o filho dele também se corrompe diretamente, mas sem os efeitos, né, psicotrópicos, né, daquela experiência que Norman fez anteriormente. Quem é você? Eu não sei. Sei que cometeu um erro e se sente culpado, mas eu quero ajudar você. Bom, e aí ele consegue, né, se livrar diretamente. Ele consegue se livrar totalmente, né, do simbionte, fazendo com que ele saia dele e vai para Ed Brock. Mas, né, como realmente no canal não teremos spoilers, como é o final do filme, então aí você precisa assistir o filme para poder saber como que é o desenrolar dessa história e verificar sim, se ele é um ponto fixo do Tobey Maguire e se esse ponto fixo é a mesma coisa, né, de referente então da Andrew Garfield. Ou também nós teremos a possibilidade, não é 100% certeza, apenas uma teoria, um rumor, que será ou não um ponto fixo na vida de Tom Holland. E pode ser o fim para o Homem-Aranha. E aí nós teremos então Peter Parker, então, ele pedindo ajuda diretamente a ele mesmo, né? Porque somente ele consegue resolver seus grandes problemas.
porque dentro do filme ele mostra nessa capacidade humana, lógico, de resolver suas coisas com poderes, né? Porque nós temos uma responsabilidade real, nós teremos perdas permanentes durante o filme, que é importante destacar. Nós teremos, sim, amadurecimento, sim, dele forçado no terceiro filme, né, diretamente. E o grande plus, né, do clímax, né, do filme é a mensagem, né, que deixa, né, diretamente dos diretores, né, referente a isso, tanto no primeiro filme, né, no segundo, no terceiro, é o que? São duas coisas. Nós teremos então o verdadeiro do herói não é bater, é escolher não odiar. E aí nós teremos assim a segunda frase referente a ele, então, o que é sobre crescer, errar, perder e ainda escolher o bem, né? E por isso que o Homem-Aranha não é um vilão, e sim o verdadeiro herói. Então, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe com os amigos, para que possamos então trazer maiores novidades. E aí sim, né, no próximo filme diretamente que iremos fazer, então será uma grande novidade referente então à diferença dos multiversos não explorados dentro do universo então da Marvel.